Pessoal, a primeira questão dessa prova e a segunda trata de nomenclatura de compostos inorgânicos, tá certo? Então, nessa primeira questão, vocês têm disponíveis os cátions e os ânions para dizer qual é a substância, tá bom? A fórmula mínima dela e o nome da substância. Então, o primeiro daí, nós temos o sulfito de amônio. Então, dois detalhes. O primeiro é que esse ânion daqui é o sulfito, não é o sulfato. O sulfato é o SO4, 2-, certo? Esse é o sulfito. E lembrar dos parênteses aqui na hora de colocar o amônio. O próximo é o nitrato de cobre, também lembrar dos parênteses. O outro é o ácido fosfórico, esse é fácil, H3PO4. O próximo é o hidróxido de chumbo, é o PbO4,2. Desculpe, é o PbOH4, porque o nóxido de chumbo é 4. É só fazer as regrinhas, os X, né, gente? Aquilo que a gente já viu em aula. E tem que lembrar de botar o número romano aqui representando o nóxido do chumbo. Poderia ser também hidróxido pômblico, tá certo? O último aí, eu esqueci de digitar o 4 ali no silício, porque a carga do silício não é 1+, é 4+. Então eu vou anular essa questão, tá bom? Mas só para saber. Essa questão não, esse item. Mas só para saber, eu certificaria SO2 que dá o dióxido de silício. A questão de baixo é o oposto. Vocês têm um nome, ele tem que dar a fórmula mínima e quais são os íons, né? O cátion e o ânion. O primeiro é o fosfeto de alumínio. Tá? Primeiro, preste atenção, é fosfeto, eto. Não tem oxigênio nesse íon. Então, é só o P. Então, por isso que fica ALP. No caso, L3+, P 3-, né? Porque o Al é da família 3A. O próximo é o ácido hipocloroso, tá bom? Então, HClO, né? Visto que o HClO2 é o cloroso, o HClO3 é o clórico e o HClO4 é o perclórico. O próximo daí é o hidróxido férrico. É o férrico porque também existe o ferroso, né? Então, o férrico é aquele que tem NOx. O ferro tem o NOx 3+, por isso que vai ficar FOH3, tá bom? O óxido de cobalto, nesse caso é o COO, né? Que é o CO minúsculozinho do cobalto e o oxigênio, visto que só tem um oxigênio. E por último, o ácido iódico, não é iodídrico. Se fosse iodídrico, seria similar ao ácido clorídrico, que seria HI. Nesse caso é o ácido iódico, seria similar ao ácido clórico, que é o HClO3. A próxima questão é sobre balanceamento. Aí só era usar as estratégiazinhas lá do balanceamento com o método das tentativas. Talvez vocês enfrentassem um probleminha aqui na letra D. Vai ser um pouquinho mais difícil porque tem duas substâncias que têm a mesma quantidade de átomos. Então vocês poderiam ter escolhido Na2SO4 ou H2SO4 para dar 1. Quem deu a sorte, né? Ou quem pensou, porque tem uma lógica. Colocar um no Na2SO4 conseguiu fazer relativamente simples. Quem começou a colocar um no H2SO4 teve que apagar algumas vezes, né? Até porque o nome é método das tentativas, né? Mas daria certo. Outro probleminha talvez é na letra C, porque essa fórmula não é condensada. Veja que tem hidrogênio aqui, tem aqui também, tem aqui também. Ó. Então teria que somar os números do hidrogênio. Nesse caso daí daria 6, né? Então levar isso em consideração. Mas basicamente isso, uma questão simples. A questão 4 é a primeira de cálculo estequiométrico propriamente dito. E aí era simplesmente usar aquelas estratégias, né, aqueles 4 passos que a gente já viu em sala de aula. Tá bom? Se usasse direitinho, dificilmente teria problemas para resolver todas as questões. Então vamos lá. Nesse caso específico daqui, a primeira questão é do ácido salicílico, que sofre reação direta com o NaOH na proporção molar de 1:1. Assim, qual o volume em mililitros de uma solução de NaOH 0,1 mol por litro conteria quantidade de NaOH suficiente para reagir completamente com 1 grama de ácido salicílico? Gente, então aqui a lógica é basicamente a seguinte. É vocês fazerem a relação, né, do ácido salicílico com NaOH. Perceba que é ácido salicílico, tá? Então, a proporção então é de 1:1. Eu já dou aqui na questão. Próximo passo, então, é substituir pelos valores dados. Ou organizar a proporção, né? Nesse caso aqui, em massa para o ácido salicílico, visto que a questão dá em massa também. E deixa o NaOH em mol, visto que a concentração da solução está em mol por litro. Então,
Usando a massa molar, 138 gramas de ácido salicílico para um mol de NaOH. 1 grama de ácido salicílico para quanto de NaOHX. Faz o cálculozinho aí e vai chegar a 0,00725 mols de NaOH. Então, nesse caso aí, o NaOH está na concentração de 0,01 mol por litro. O que equivale a dizer que tem 0,01 mol de NaOH em cada 1000 ml de solução. Então, o 0,00725 que encontramos anteriormente estaria em quantos ml de solução? X. X vai ser igual a 724 ml da solução. Beleza, gente? Então, veja que a resposta da questão é essa daqui, ml da solução. Não adianta só achar a quantidade de NaOH, tá bom? Questão 5. O ácido fosfórico é um ácido inorgânico com extenso emprego na indústria de medicamentos, fertilizantes e alimentos. Pode ser aplicado na produção de chocolate, indústrias de bebidas, indústrias alimentícias, na fabricação de gelatina e fermentos biológicos, na refinação de açúcar e como acidulante em alguns doces. Na indústria farmacêutica é usado como acidulante, estabilizante de óleos vegetais e na produção de antibióticos. Na indústria de fertilizante, na produção de superfosfatos triplos e superfosfatos enriquecidos e também em rações para alimentação animal. Então veja que ele é super versátil. Abaixo está a reação química simplificada da síntese deste ácido por via úmida. Existem algumas vias, essa é a via úmida. Aí observe que eu coloquei a reação aí, já fiz o favor de deixá-la balanceada. Numa indústria foram postos para reagir 100 kg de ácido sulfúrico com 100 kg de fosfato de cálcio. Então, gente, veja que foram colocados, dá aqui os dados, olha, de dois reagentes, do ácido fosfúrico e do fosfato de cálcio. Então, já dá para deduzir aí que isso é uma questão do tipo reagente em excesso e reagente limitante, não é? Vamos considerar, então, o seguinte. Quantos quilogramas de ácido fosfórico são obtidos nesta reação, admitindo-se um rendimento de 100%? Clássico de reagente em excesso e reagente limitante. Então, o que nos resta é testar os reagentes que a questão deu dados. Então, foi o ácido sulfúrico e o fosfato de cálcio. Então, se vocês observarem a reação, 3 mols de ácido sulfúrico produzem proporcionalmente 2 mols de ácido fosfórico. Uso a massa molar do ácido sulfúrico de 98 gramas por mol, do ácido fosfórico também arredondando dá 98 gramas por mol, é só uma coincidência. E observem aí que eu repeti os coeficientes estequiométricos para manter as proporções, tá bom? Então vamos testar o H2SO4, no caso foram 100 kg de ácido sulfúrico, só que não posso colocar unidades diferentes, uma embaixo da outra, preciso deixar na mesma unidade. Então 100 kg equivale a 100 mil gramas, visto que 1 kg equivale a 1 grama. Fazendo conta, vai dar 66.666 gramas de ácido fosfórico. Testando agora o fosfato de cálcio, 1 mol de fosfato de cálcio para 2 mols de ácido fosfórico, é o que diz a questão, é o que diz a reação. Massa molar do ácido fosfórico, do fosfato de cálcio, de 310 gramas por mol. Do ácido fosfórico a gente já viu que é de 98. Repito o coeficiente estequiométrico, também coloco aqui os 100 mil gramas de fosfato de cálcio, que foi dado aqui também na questão, ó, e faço a continha. Vai dar 63.225 gramas de ácido fosfórico. Então observe que se a gente usar como parâmetro o dado, os 100 kg do ácido do fosfato de cálcio, formaria 63.225 gramas de ácido fosfórico. Se a gente usar os 100 gramas do ácido sulfúrico, vai dar 66.666 gramas de ácido fosfórico. Então a gente já viu que quando se trata desse tipo de questão, a gente escolhe aquele que dá uma menor quantidade de produto, porque esse é o reagente limitante. Logo, o reagente limitante será o fosfato de cálcio. E a resposta será 63,225 kg de H3PO4, que foi o que a questão pediu. Letra A está respondida. Agora a letra B quer saber o seguinte: qual a massa do reagente em excesso que restou ao final da reação? Gente, para saber o quanto restou, só é descobrir o quanto consumiu. Como se você fosse fazer uma compra. Quer saber qual é o troco, só é saber o quanto custou aquela coisa. Então o que a gente vai fazer? Vai confrontar os dois reagentes. Vai ser ácido sulfúrico versus o fosfato de cálcio. Então veja que pela reação, a gente vê que 3 mols de ácido sulfúrico reage com 1 mol de fosfato de cálcio. Substituo as massas molares, mantenho os coeficientes estequiométricos e coloco, né, para jogo os 100 mil gramas de fosfato de cálcio. Por que eu digo fosfato de cálcio, professor? Porque ele é o reagente limitante. Fazendo a continha, a gente chegaria à necessidade de 94.838 gramas de ácido sulfúrico. Em outras palavras, 100 mil gramas de
fosfato de cálcio necessitaria de 94.838 gramas de ácido sulfúrico. Portanto, foi isso que foi consumido. Mas no início foi colocado 100 mil, só foi consumido 94.838. Então, a diferença é o que restou, o que dá 5.161 ou 5,16 quilos de ácido sulfúrico. Resposta da letra B. Questão 6. Continuando com ácido fosfórico. Uma das formas de fazer seu doseamento é através da titulação com NaOH, de acordo com a reação abaixo. Está aí a reação também já balanceada. Uma amostra de 60 gramas contendo este ácido reagiu completamente com 40 gramas de NaOH, de acordo com a reação acima. Está aí a reação. Determina o teor de pureza do ácido fosfórico na amostra testada. Então é simples, pessoal. Quer dizer que esses 60 gramas aqui não é todo de ácido. Né? Tem um percentual aí que é impureza, só reage a parte que é pura. Então o que eu tenho que determinar? Primeiro, quanto de ácido fosfórico de fato tem nessa amostra de 60 gramas. Como? Através dos 40 gramas de NaOH. Então a reação diz que 1 mol de ácido fosfórico reage com 2 mols de NaOH. Transformando para grama, porque todos os dados estão em gramas. Então a massa molar do ácido fosfórico 98, do NaOH 40, multiplicando pelo coeficiente estequiométrico. E então os 40 gramas de NaOH vai ser quanto? Vai precisar de quanto de H3PO4 para reagir? Faz suas continhas, vai chegar em 49 gramas de ácido fosfórico. Só que foram postos para reagir 60 gramas de amostra. Então, dos 60 gramas da amostra, só 49 gramas de ácido fosfórico. Isso equivale a quantos por cento? Se a gente chamar 60 gramas de 100%, 49 vai equivaler a X. X vai ser igual, então, a 81,7% de pureza. Essa é a resposta da questão. Questão 7. A benzocaína pertence a uma classe de compostos que possuem propriedades anestésicas. Este fármaco pode ser utilizado como um dos ingredientes na preparação de loções e pomadas no tratamento de queimaduras solares. A seguir está apresentada a reação de síntese da benzocaína. Então, a partir do ácido paraminobenzoico. Então, perceba que tudo aí é 1 para 1. Aí tem o seguinte, em recipiente adequado foram postos para reagir determinada quantidade de ácido paraminobenzoico, não diz quanto é o que a gente vai ter que descobrir, com excesso de estequiométrico de etanol, também a gente não sabe quanto é. Ao final de todo o processo foram obtidos 55 gramas de benzocaína. Então só que ao final do processo o valor obtido de fato foi 55 gramas de benzocaína. Sabendo que o rendimento desta reação é de 75%, qual a massa de ácido paraminobenzoico foi posta para reagir? Então qual é a massa de ácido paraminobenzoico teve que ser colocada para, ao final da reação, com um rendimento de 75%, chegar a 55 gramas de benzocaína. Então percebam que esses 55 gramas de benzocaína já equivale ao rendimento de 75%. Então se fosse 100%, seria quanto de benzocaína? X. X então vai ser igual a 73,3 gramas de benzocaína. Certo? Então quer dizer que no meio, se o rendimento fosse de 100%, teria 73,3 gramas de benzocaína. E para gerar 73,3 gramas de benzocaína, eu precisaria de quanto de ácido paraminobenzoico? Essa é a pergunta. 1 mol de ácido paraminobenzoico forma 1 mol de benzocaína. A massa molar do ácido paraminobenzoico é de 137 gramas por mol. A da benzocaína é de 165 gramas por mol. Ok? Só que, para formar 73,3 gramas de benzocaína, eu precisaria quanto de ácido paraminobenzoico? X. Então a gente bota aí, X vai ser igual a 60,9 gramas de ácido paraminobenzoico. Beleza, pessoal? Então essa questão é um pouquinho diferente das questões clássicas de rendimento, porque ela já dá a quantidade de benzocaína com o rendimento já estabelecido e quer descobrir o quanto de ácido paraminobenzoico foi posto para reagir. Não foi que reagiu, foi posto para reagir, não é? Então, para ser posto para reagir, foi se pensando num rendimento de 100%. É por isso que primeiro eu determino quanto seria 100% da benzocaína, para poder descobrir a quantidade de ácido paraminobenzoico. Se eu quisesse aqui descobrir o quanto de ácido paraminobenzoico realmente reagiu e o quanto sobrou, como a proporção é sempre de 1 para 1, seria, né, equivalente a 75% desse valor. Mas a questão não pediu isso. Questão 8. O ibuprofeno é um dos fármacos mais extensivamente empregados para o alívio de dores e de febre. Uma das apresentações do ibuprofeno é na forma farmacêutica de suspensão oral,
na concentração de 30 mg por ml. No ensaio de doseamento do ibuprofeno, num medicamento similar ao da imagem, foram necessários 20 ml de solução padronizada de NaOH 0,1 mol por litro para neutralizar 20 ml do medicamento, né, semelhante a esse aqui que está do lado. Segundo a Farmacopeia Brasileira, sexta edição, o teor de ibuprofeno em suspensões orais deve estar entre 90% e 110% da quantidade declarada na embalagem. Baseado nos dados apresentados, determine se o exemplar testado tem teor adequado. Justifique sua resposta determinando o teor real do fármaco do medicamento em questão. Então, os 30 mg por ml é o valor teórico. A gente precisa descobrir o prático. Como a gente descobre o prático? Se a gente descobrir a quantidade de NaOH que foi consumida em mols, a gente vai descobrir a quantidade de mols de ibuprofeno, visto que a reação é 1 para 1. Então, veja o que a gente pode deduzir daqui. Olha. Uma solução de NaOH 0,1 mol por litro quer dizer que existem 0,1 mol de NaOH a cada 1000 ml. A questão diz, gente, que só foram empregados 20 ml da solução. Tá aqui, ó, 20 ml da solução. Isso tem quantos mols de NaOH? X, que vai equivaler a 0,002 mols de NaOH. Gente, a reação da proporção é 1 para 1. Então, se foram consumidos 0,002 mols de NaOH, é porque 0,002 mols de ibuprofeno consumiram esse NaOH, visto que a reação acontece 1 para 1. Olha, se eu quero fazer uma comparação com o teor, e o teor é dado em massa, eu preciso transformar esse valor para massa. Tudo bem? Usando a massa molar. A massa molar do ibuprofeno é de 206 gramas por mol. 1 mol de ibuprofeno tem 206 gramas. Então, 0,002 mols de ibuprofeno, que foi o que eu achei, tem quantos gramas? X. A gente chega aqui, então, em 0,412 gramas de ibuprofeno. Esse é o valor real. Para eu fazer a comparação, eu preciso descobrir quem é o valor teórico. Tá certo? Porque o teor é com relação ao valor teórico. Como é que eu sei o valor teórico? Se fosse só 1 ml posto para reagir, teria 30 mg. Aí eu faria a conta. Só que o detalhe, gente, é que não foi só 1 ml da solução. Foram 20 ml do medicamento, ó, que foram postos para reagir. 20 ml. Então veja só. Se a suspensão tem 30 mg por ml, então quer dizer que tem 30 mg em 1 ml. Em 20 ml, então, teriam quantos? X. X vai ser igual a 600 mg. Só que eu achei a resposta aqui em grama. Aí você escolhe, ou transformar tudo para miligrama ou tudo para grama. Eu preferi transformar para grama. Então, 600 mg equivale a 0,6 gramas. Então, teoricamente, nesse volume tinha 0,6 gramas de ibuprofeno. O que equivale a 100%, já que é o valor teórico. Só que eu encontrei, na verdade, que deu 0,412 gramas. Isso equivale a quantos por cento? X. X vai ser igual a 68,7%. Deveria ter 0,6, só tem 0,412, e isso equivale a 68,7% do valor declarado. Logo, o teor está inadequado, visto que o intervalo limite é de 90% a 110%. Última questão. Cálcio exerce suas funções fisiológicas essenciais. Cálcio exerce duas funções fisiológicas essenciais. Transmitir mensagens no interior das células e conferir dureza e resistência à estrutura óssea. Como sua eliminação pela urina, fezes e suor é inevitável, a ingestão de quantidade insuficiente por períodos prolongados pode afetar diversos processos biológicos. Para mulheres de 19 a 50 anos e homens de 19 a 70, a dose diária recomendada é de 1000 mg de cálcio por dia. Mulheres com mais de 50 anos e homens acima de 70 requerem 1.200 mg de cálcio. Isso por dia. Um dos princípios ativos empregados nos suplementos de cálcio é o carbonato de cálcio. No meio ácido do estômago, o carbonato de cálcio libera íons cálcio, que é o cálcio elementar, que é como chamam algumas literaturas, de acordo com a reação a seguir. Então vejam aí que 1 mol de carbonato de cálcio libera 1 mol de cálcio. Observe que apenas o cálcio, gente, é o que realmente interessa. O carbonato de cálcio é apenas um provedor do cálcio. Ao lado está um medicamento disponível comercialmente para a suplementação de cálcio que tem como princípio ativo 500 mg de carbonato de cálcio por comprimido. Considere que uma mulher de 40 anos ingere 2 comprimidos 2 vezes ao dia. Portanto, ela ingere 4 comprimidos, não é? Determine se a quantidade de cálcio ingerida por esta mulher a partir do medicamento é suficiente para atingir a quantidade diária de cálcio recomendada no texto.
embase sua resposta com os devidos cálculos. Então vejam só. Primeira coisa que a gente tem que descobrir é o seguinte: em um comprimido, quanto é que tem de cálcio de verdade, velho? Eu sei que pela fórmula, a gente descobre o seguinte, que 1 mol de cálcio, 1 mol de carbonato de cálcio, libera 1 mol de cálcio. É isso que a reação diz. A massa molar do carbonato de cálcio é de 100 gramas por mol. Então eu substituo aqui. A do cálcio é de 40 gramas por mol. Substituo aqui. Então quer dizer que 100 gramas de carbonato de cálcio libera 40 gramas de cálcio. Então, cada comprimido, gente, tem 500 miligramas. Tá certo? Fazendo unidade abaixo de unidade, eu transformo 500 miligramas para grama. Então eu vou colocar 0,5 gramas de carbonato de cálcio. Okay? Isso aí daria quantos gramas de cálcio? X. Aí eu acho 0,2 gramas de cálcio. Isso está em um comprimido. Só que a mulher toma 4 comprimidos por dia. Então isso equivale a 0,8 gramas de cálcio. O que equivale a 800 miligramas de cálcio por dia. Se a gente for olhar aqui em cima, uma mulher de 40 anos, ela está nessa faixa daqui, ó. O que equivale então ao que ela tem que tomar? O que quer dizer que ela tem que tomar 1000 miligramas de cálcio por dia. Então veja que ela só está tomando 800 miligramas. Logo, não é suficiente, pois a dose recomendada é de 1000 miligramas de cálcio por dia para mulheres nessa idade. Beleza? Então percebam aqui, isso é importantíssimo, vocês vão ver em farmacotécnica isso mais ainda, que nem sempre o valor que está aqui é necessariamente a quantidade do que interessa. Então veja que aqui 500 miligramas de carbonato de cálcio, só que desses 500 miligramas de carbonato de cálcio só tem de cálcio mesmo, 0,2 gramas ou 200 miligramas. Tá certo? É isso, gente. Um abraço.